Oi, pessoal, bem-vindos à edição 2022 do Perfil do E-Commerce Brasileiro, um estudo realizado pela Big Data Corp em parceria com o PayPal. A ideia desse estudo, como a gente vem fazendo ao longo do tempo, é mapear o perfil das lojas de e-commerce, né? Quer dizer, quem são os vendedores do e-commerce brasileiro. Então, a gente não olha para o consumidor, a gente tem um processo que visita todos os sites do Brasil. Dentro desses sites, identifica quem são os sites de comércio eletrônico e, a partir dessa identificação, a gente extrai uma série de características dele que permitem a gente mapear esse ecossistema, como é que ele se comporta e como é que ele vem evoluindo ao longo do tempo. Esse ano a gente tem uma série de tendências muito interessantes para apresentar para vocês. A quantidade de sites ativos no Brasil, ela continua crescendo. A gente já tem mais de 21,5 milhões de sites ativos. E aqui tem um ponto importante, né? O que a gente considera, primeiro um site, depois o que a gente considera um site ativo. Então, um site é algum conjunto de conteúdo autocontido. Então, um site pode ser um domínio, então a gente pode ter um domínio que é um site só, por exemplo, o site da Big Data Corp, né? O site é o domínio bigdatacorp.com.br, mas a gente pode ter domínios que tem vários sites embaixo dele. Então, se você pega muitas plataformas de e-commerce, especialmente as plataformas de e-commerce que são gratuitas, elas têm muitas vezes dezenas de sites embaixo de um mesmo domínio. Então, o que a gente está olhando aqui não são os domínios, são os sites, né? Quer dizer, as lojas individuais. E a gente considera um site como ativo se ele está respondendo, quer dizer, a gente tentou visitar ele e ele devolveu algum conteúdo e ele teve alguma atualização de conteúdo nas últimas 4 semanas. Sites que ficam parados, que não tem nenhuma atualização de conteúdo, a gente considera ele como inativo. Então, a gente ultrapassou os 21,5 milhões de sites ativos, que foi um crescimento expressivo na quantidade total de sites. Mas o e-commerce, propriamente dito, ele desacelerou a taxa de crescimento que ele vinha tendo. Então, a gente saiu do ano passado, a gente tinha quase 1,6 milhões, a gente tinha 1.594.000 sites de e-commerce, para esse ano a gente tem um pouquinho mais de 1,6 milhões de sites, né? Então, um crescimento só de 2,83%. Se a gente olhar desde quando a gente começou a medir isso, que foi em 2014, foi a menor taxa de crescimento que a gente já viu aí nesses anos todos, né? Por causa dessa desaceleração do crescimento, né, ele representa um percentual menor do total de sites do que ele representava no ano passado, né? Ainda assim, a gente está falando de mais de 1,6 milhões de e-commerce, então é um volume de lojas muito, 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 muito grande. Mesmo sendo esse volume de lojas grande, a verdade é que o e-commerce ainda tem um potencial de crescimento gigantesco. A gente está longe de chegar no potencial máximo de crescimento do e-commerce, né? Se a gente compara a quantidade de lojas de e-commerce com o total de estabelecimentos de varejo no Brasil, quando a gente mede pelos CNPJs que são do varejo, né, o e-commerce representa menos de 6,5% desse total. Ou seja, quase 95% do varejo está fora desse ambiente online. Ele não acontece dentro desse ambiente online, as lojas não estão presentes na internet, elas estão fora, tá? E não é só nessa dimensão de quantidade de lojas que o e-commerce é pequeno. Na verdade, em todas as dimensões que a gente mede, que são indicativas de tamanho, o e-commerce é pequeno. Então, se a gente mede, por exemplo, pela quantidade de visitas que o site recebe no mês, né, 80% das lojas de e-commerce são pequenas, ou seja, recebem no máximo 10 mil visitas por mês, tá? Se a gente mede pelo faturamento, quase 85% dos e-commerces são pequenas empresas, são empresas que faturam menos de 5 milhões de reais por ano. E se a gente mede pela equipe, pela quantidade de funcionários que esses e-commerces empregam, quase 75% deles são empresas pequenas, são empresas que empregam 1, 2, 3 pessoas no máximo, né? Então, em todas as dimensões, as lojas de e-commerce são pequenas e elas ainda têm muito potencial para crescer.
Apesar de serem pequenas, uma tendência interessante que a gente viu esse ano foi que a quantidade de lojas grandes e lojas médias aumentou em todas essas dimensões, né? Então, tanto na dimensão de visita, quanto de faturamento, quanto de equipe, a gente teve um aumento das lojas consideradas médias e grandes. Então, ainda tem muito espaço para crescer, mas vem crescendo e vem crescendo de uma forma razoável aí ao longo dos últimos anos. Um outro ponto muito interessante que a gente observou nesse último ano foi uma expansão da tendência de digitalização, né, que eu acho que é uma coisa que vinha acontecendo ao longo aí da pandemia e se intensificou principalmente de 2021 para esse ano agora, né? Quer dizer, a gente saiu para quase 20% dos e-commerces também tem uma loja física, também tem um estabelecimento físico. Essa mescla entre o comércio eletrônico e o comércio tradicional é uma tendência mundial e que agora vem se reforçando aqui no Brasil. Um outro ponto super interessante que a pesquisa mostrou para a gente, vem mostrando para a gente de uma forma consistente, é que a maioria das lojas ainda vende poucos produtos, quer dizer, quase 70%, né, 67,51% das lojas que a gente mediu, elas vendem um produto, 2 produtos, 5 produtos, que são lojas relativamente nichadas, né? Elas têm um conjunto de produtos sendo vendidos relativamente pequeno. Mas a gente viu também que mais de 20% das lojas já vendem mais de 100 produtos diferentes. Essa é uma outra tendência muito interessante das lojas. Conforme elas vão crescendo, elas vão expandindo a oferta de produtos e entregando cada vez mais opções para o consumidor, né? E junto com esse aumento da quantidade de produtos, a gente também viu um aumento significativo no preço médio. E a gente mede o preço médio como? A gente vê todos os produtos que estão sendo ofertados no site, a gente pega lá o preço de venda de cada um deles, soma os preços todos e divide pela quantidade de produtos. E, de novo, embora 67% das lojas tenham um preço médio relativamente baixo, ou seja, tem um preço médio de menos de R$100, a gente já vê que mais de 20% das lojas têm um preço médio de mais de R$1.000. Isso tem a ver com inflação, mas tem a ver também com a oferta de produtos de valor cada vez mais agregado na internet, né? E um conforto cada vez maior dos consumidores em comprar produtos mais caros dentro desse ambiente online. Essa é uma tendência que a gente já vinha observando ao longo do tempo, né, do crescimento do preço médio. Se a gente olhar a linha aqui, a gente está falando da média de preço mesmo, né? Quer dizer, na média, todos os e-commerce, o preço de todos os produtos de todos os e-commerce deu R$492, né? Então, esse é um valor que vem subindo aí ao longo do tempo. A mídia social, ela continua sendo uma das grandes portas de entrada para os consumidores dentro do e-commerce. E mais de 70% dos sites de comércio eletrônico tem algum tipo de presença em mídia social, né? Isso continua sendo um canal muito importante de aquisição de clientes para as lojas online. E quando a gente olha para as lojas especificamente, a gente vê que o Facebook ainda é a rede social que domina. Embora a participação dele tenha caído, e pela primeira vez caiu abaixo de 50%, ou seja, menos de 50% dos sites que a gente mapeou tem uma integração com o Facebook, né? Ele ainda é a rede social dominante para os e-commerce, é onde os e-commerce têm a maior presença. Agora, um ponto que é muito interessante é que a gente tem visto o TikTok crescer bastante. Ele saiu de praticamente 0 há 2 anos atrás para estar presente em 7% das lojas. E se a gente medir todas as mídias sociais, ele é o que vem crescendo e que vem crescendo mais rápido. Acho que é uma tendência, não é só no escopo do e-commerce que a gente tem visto esse crescimento do TikTok, mas ele está aparecendo aqui também. Tem cada vez mais lojas usando esse canal para fazer a divulgação e para entrar em contato com os clientes e para trazer clientes para dentro do ambiente da compra, né, para o cliente poder fazer a compra. Uma outra tendência que continua se reforçando e vem praticamente desde que a gente começou a medir é a presença das carteiras virtuais no checkout. Então, os sites, ao invés de fazer a integração direta com o cartão de crédito, ou além de fazer a integração direta com as operadoras de cartão de crédito, oferecem
que o cliente faça o pagamento com as carteiras virtuais, como o PayPal, e mais de 60% dos sites, mais de 62% agora dos sites estão oferecendo. A gente vem vendo esse percentual crescer ano a ano de forma bastante consistente, e esse ano, mesmo com o e-commerce crescendo relativamente pouco, o crescimento da presença das carteiras virtuais também cresceu, o que mostra uma preocupação das lojas com oferecer a flexibilidade no processo de pagamento para o cliente, né? Quer dizer, a carteira virtual, ela facilita muito essa flexibilidade na hora do pagamento, e é por isso que os e-commerces adotam ela. A gente vê também uma preocupação muito grande com a questão de segurança, tanto pela segurança em si, quanto por uma questão de ranqueamento das lojas, né? Porque hoje em dia as máquinas de busca, tipo o Google, elas tiram o ranqueamento dos sites que não têm o certificado SSL, né? Então, praticamente 100% dos sites têm o certificado SSL ativo e válido. E é muito interessante porque desde 2017, quando o Google e outras máquinas de busca fizeram essa alteração e começaram a exigir que os sites tivessem um certificado SSL ativo, cobrindo o site inteiro para poder ranquear melhor, a gente vê consistentemente aí perto de 90% dos sites tendo essa ferramenta habilitada, o que é muito importante para a segurança do consumidor, né? E, obviamente, a adoção dessas tecnologias todas, né, ela não aconteceu sozinha. Uma tendência que apoiou a adoção dessas tecnologias e facilitou muito a adoção dessas tecnologias foi o crescimento da presença das plataformas de e-commerce, que são aquelas plataformas que os clientes usam para montar o site, né? Quer dizer, em vez de você desenvolver o seu site do zero, você entra numa plataforma e constrói seu site lá com os botões, arrastando os componentes, você clica 2, 3 botões, sobe o seu catálogo e você sai com o seu site pronto, né? Tem vários exemplos de plataformas desse tipo uma Vtex, uma Wix e por aí vai, né? O que a gente viu ao longo dos anos todos é que a adoção das plataformas, tanto as fechadas, fechadas são plataformas que são de código proprietário, né, uma empresa que opera elas, as abertas são plataformas open source, de código aberto. A gente viu a adoção, principalmente das plataformas fechadas, crescer muito de quando a gente começou a medir isso na pesquisa até hoje, então saiu de 44% para mais de 64%, né, e uma minoria dos sites hoje que é construído, entre aspas, por conta própria, né? Então só por volta de 20% dos sites que são construídos por conta própria. E essas plataformas ajudam muito na adoção das tecnologias que a gente estava falando antes, né? Em muitos casos, a plataforma já vai entregar o certificado SSL pronto para o lojista, já vai entregar a integração com as carteiras virtuais prontas para o lojista, o que faz, já, em muitos casos, até a própria integração com as mídias sociais, né? O que facilita muito a adoção dessas ferramentas e dessas tecnologias por parte dos lojistas. Um outro ponto muito interessante que a gente também já vem observando há um certo tempo e que se intensificou nessa última análise que a gente viu, foi a presença dos e-commerces nos marketplaces e a disponibilização dos aplicativos para os clientes fazerem a compra. Então, a gente já tem mais de 20% das lojas que têm um aplicativo próprio. Quando você entra na loja, principalmente se você entra através do seu celular, né, ela oferece a opção de você fazer o download do aplicativo, de você fazer as compras através do aplicativo, ao invés de você fazer no site, o que é muito interessante, porque fala da importância dessa experiência móvel e de como você consegue entregar uma experiência no dispositivo móvel, né, principalmente no celular, no smartphone, de uma forma melhor, através de um aplicativo do que através do seu site, né? E da importância da exposição. A gente vê cada vez mais lojas, quase 15% dos e-commerce já estão presentes em algum marketplace, né? Eles têm o site próprio, mas eles têm também a loja em algum marketplace para viabilizar o alcance a uma quantidade maior de clientes. Essa multiplicação de canal tem sido uma característica marcante aí do e-commerce nos últimos anos. E um outro ponto que é muito interessante quando a gente fala de marketplace é que geralmente os sites que estão em um marketplace tendem a estar em mais de um marketplace, né? Então a gente vê que agora em 2022, 30% dos sites que estão no marketplace estão em um marketplace
e os outros 70% estão em 2, 3, 4, 5 ou até 6 ou mais marketplaces diferentes, né? Então, quando a loja opta por ter essa vitrine virtual, além do próprio site dela em algum marketplace, pensa numa Amazon, no Mercado Livre, num Magazine Luiza, em qualquer marketplace desse, ele vai estar presente não só naquele, mas em vários marketplaces diferentes, né? Quer dizer, não existe muita fidelidade com um marketplace específico, principalmente quando a loja tem o site próprio. O marketplace funciona muito mais como mais um canal de divulgação para essas lojas. E um outro número que foi super interessante para a gente, que a gente observou nessa última pesquisa, foi a continuação do processo de desconcentração geográfica, né? Quer dizer, quando a gente começou a medir aonde as empresas estavam, né, onde estava a sede das empresas de e-commerce, lá em 2015, a gente tinha quase 55% das empresas em São Paulo, e aí a gente tinha 10 outros estados grandes, tipo Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, e 6% das lojas, 6,4% das lojas em outros estados, no resto do Brasil. E aí, se a gente pular agora para 2022, a gente tem menos de 50% das lojas em São Paulo, na verdade 46% das lojas só em São Paulo, e os outros estados do Brasil já representam mais de 26%. Então, quase 20% das lojas foram aí para esse espaço dos outros, e você teve uma redução significativa no resto dos estados que estavam mais concentrados como um todo, né? Essa desconcentração geográfica é muito interessante, porque mostra que o e-commerce não é uma tendência só dos estados mais tradicionais nessa parte de tecnologia, mas, na verdade, é uma coisa que a gente tem visto no Brasil como um todo. Esse é o material que a gente tinha para apresentar para vocês. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato@bigdatacorp.com.br ou através do nosso site, pode entrar em contato com a equipe do PayPal. A gente vai estar super à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Um abraço e até a próxima.